Olá, estudantes da terceira série. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Objetivos: ler e interpretar um artigo de opinião, a viralização do senso comum, distinguir um fato da opinião relativa a este fato, reconhecer os efeitos de sentido decorrentes da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Vem cá. Olha aqui. Pensa um pouco. O que é uma questão polêmica? Como posicionar-se diante de uma questão polêmica? Será que você costuma ler textos que expressam opiniões? Você saberia me dizer qual é a diferença entre um fato e uma opinião? Como você convence o outro de que sua opinião está correta? Alguém já teve mudado de opinião? Alguém já te convenceu a isso? Com vocês, a viralização do senso comum. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir, num volume pulverizado de informação, entre aquela confiável, verídica e relevante, e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. Acesso à informação é um direito. No entanto, o potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é ilimitado, por fatores como os desinteresses da coletividade ou a inabilidade das pessoas em assimilar grandes volumes de dados e relacionar fatos. Com isso, chegamos à atividade 1. Olha a proposta. Uma questão polêmica é aquela que gera posicionamentos distintos sobre o tema, não é mesmo? Quais foram as principais ideias apresentadas pelo autor nesse trecho lido? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei para ver quais são as principais ideias apresentadas pelo autor no trecho lido. O trecho em questão é o início do artigo. Muitas mensagens circulam pela internet e sempre são verdadeiras, né? E aí, o que nós podemos sintetizar? Que muitas mensagens são espalhadas na internet e nem sempre são verdadeiras. A segunda questão que nós vemos aqui, ó, como distinguir o volume, né? Tão grande. Então, eu posso colocar, ó, as pessoas não conseguem distinguir o que é verdadeiro e não dado o gigantesco volume de informações pulverizadas na rede. A outra questão é o quê? A falta de interesse, né? Nós observamos aqui no texto que o quê?
a falta de interesse, a habilidade e o empoderamento das pessoas no que diz respeito ao acesso do conhecimento e informação. Preparado? Tem atividade 2 agora, vamos lá? Releia o subtítulo. Acesso à informação é um direito. De que forma você tem exercido, então, esse direito? Quais estratégias você busca para ir em busca de informações? Faz aí, que eu te aguardo aqui, é claro. Olha só, voltando aqui à atividade 2, a questão é: o acesso à informação é um direito. Como você tem exercido, então, esse direito? Quais as estratégias você utiliza? É uma resposta pessoal, mas uma sugestão de resposta seria: procuro me informar através de sites confiáveis e buscar a verdade quando recebo alguma informação, por meio de redes sociais, né? Também vou procurar a informação que pareça duvidosa. Em geral, checar se não é uma fake news já é um hábito, né? Você checa a referência, você checa a data da publicação, se o título está de acordo com o texto que está embaixo, né? E, sobretudo, se te parecer muito estranho, você digita e procura outros textos, outras questões sobre a mesma informação. Claro que nós temos que cuidar com sites que são sensacionalistas, não confiáveis, porque eles tendem a disseminar informações falsas. Então, na nossa obrigação, o que cumpre é exercer o direito de buscar informação, mas de que maneira? Combatendo as fake news, né? As notícias falsas e, sobretudo, evitando de não checar a informação antes do quê? De postar. Então, você tem uma rede, né, de sites que combatem as fake news, você pode consultar. Às vezes está lá há 3, 4 anos uma notícia falsa circulando e você continua o quê? Repostando aquilo. É errado? Muito. Antes de repostar qualquer coisa que receba, verifique, né? Confirme. Já na atividade 3, o que eu tenho? A relação sobre o uso do conectivo. Vamos retomar aqui o que é um conectivo. Conectivo vem do latim conectare, que significa o quê? Ligar, conectar. Em língua portuguesa, nós usamos, por exemplo, as conjunções, sejam elas as conjunções coordenativas ou subordinativas, para ligar. Também usamos os pronomes relativos. Há também o uso de preposições
outras palavras. Em geral, ao usar uma conjunção, como no nosso caso aqui, ó, no entanto, eu já vou ver o que acontece com ela. Então, no entanto, todavia, embora, são exemplos de conjunções utilizadas. A questão pede: no entanto, o potencial da internet para ampliar o grau de informação do indivíduo ainda é limitado por fatores como o desinteresse da coletividade ou a inabilidade das pessoas em assimilar grandes volumes de dados e relacionar fatos. A questão aqui em azul é: o que o uso do conectivo em destaque revela sobre a opinião do autor? Então, no entanto, o que o autor quer me dizer com isso? Pensa um pouquinho que eu já volto. Voltei, gabaritar contigo a questão. Quando nós falamos de conectivo, veja, eu tenho aqui um conectivo adversativo. O que é adversativo? Contrário, né? Uma conjunção adversativa, porém, embora, todavia, no entanto, faz parte das conjunções que, como se abrisse uma exceção. Então, observe. O uso do conectivo adversativo revela que, para o autor, embora o acesso à informação seja um direito ainda, existem limitações em alguns indivíduos para a absorção das informações. Esse uso adversativo dá a ideia assim, porém, né? Então, eu poderia muito bem fazer essa troca aqui na adequação textual. Seguimos com a leitura. Daí a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político, conhecimento das regras gerais, familiaridade com as estatísticas e as plataformas de governo. Só uma pessoa que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. Com isso, chegamos à atividade 4. Releia o trecho, entre aspas. Daí a importância de uma educação que subsidie o cidadão a entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político, conhecimento das regras gerais, familiaridade com as estatísticas e as plataformas de governo. Só uma pessoa que reúna essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. A questão é, o pronome demonstrativo, no caso, o pronome essas,
Destacado no texto retoma qual trecho do parágrafo? Veja, quando eu falo de pronome demonstrativo, para além da função espacial, este jaleco, este aluno, aquele professor, eu tenho também a função da retomada de algum termo, né? Então, olhares atentos e eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei. E estamos falando da atividade 4, a questão do pronome demonstrativo destacado, pronome essas. Repare que ele retoma o trecho que eu destaquei aqui em vermelho, para você perceber bem. Entender a burocracia governamental e o funcionamento do sistema político, conhecimento das regras gerais, familiaridade com as estatísticas e as plataformas de governo. Então, esse pronome retoma exatamente este trecho. Entendido? Na questão 5, temos o releia. Só uma pessoa que reúne essas competências poderá acompanhar e fiscalizar as políticas públicas implementadas pelos agentes públicos. A pergunta em questão, ao trecho entre aspas, é: como podemos entender, veja bem, a opinião do autor neste trecho específico? E mais, eu quero relacionar esta opinião ao título, a viralização do senso comum. Pensa um pouquinho, que eu já volto. Voltei, gabaritar contigo a questão 5. Então, veja, de acordo com o autor, o que a gente pode concluir? Para o indivíduo poder compreender as informações transmitidas, é necessário que ele tenha o quê? Conhecimento, especificamente sobre o assunto, para
poder argumentar a respeito e não espalhar o quê? O senso comum. Então, se eu tenho remédio para dor de cabeça, põe um paninho úmido na cabeça, é o senso comum. Mas se eu tenho o conhecimento sobre o assunto e sei que dor de cabeça é um sintoma de algo mais grave acontecendo no organismo, qual é a minha obrigação? Ir a uma consulta médica, procurar as causas, por quê? Eu já tenho esse conhecimento científico. Eu saio do senso comum. Eu posso tomar uma medicação para amenizar a cefaleia, no caso a dor de cabeça, mas eu já não espalho coisas do senso comum. Está claro? Continuando a leitura, temos mais um trecho do nosso artigo. A desinformação, fruto da imprecisão, da mentira ou do ruído informacional, contribui para a ignorância das pessoas e inviabiliza o debate democrático. Aliás, é preocupante quando observamos que uma informação é manipulada simplesmente com o propósito de causar pânico ou revolta, com vistas a beneficiar um segmento político. Diante disso, é preciso verificar se a informação veiculada é uma fonte confiável, com sites institucionais, páginas de jornais conhecidos e blogs de profissionais respeitados. Também é importante pesquisar se mais de uma fonte publicou a notícia. Isso denota maior credibilidade da mensagem. Outro aspecto relevante é identificar se o conteúdo divulgado não é oriundo de um site de notícias falsas ou de um conteúdo exclusivamente humorístico, como o site sensacionalista. A atividade 6, que vamos ver agora, pressupõe localizar informações explícitas de um autor. Então, para isso, nós vamos reler esse trechinho aqui entre aspas. Diante disso, é preciso verificar se a informação veiculada é de uma fonte confiável, com sites institucionais, páginas de jornais conhecidos e blogs de profissionais respeitados. Também é importante pesquisar se mais de uma fonte publicou a notícia. Isto denota maior credibilidade da mensagem. Outro aspecto relevante é identificar se o conteúdo divulgado não é oriundo de um site de notícias falsas, ou humorístico, como, por exemplo, o site sensacionalista. Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. As opiniões são explícitas do autor, as que eu elenquei aqui. Claro que é importante destacar que algumas pessoas não concordam com essa opinião e acreditam em qualquer informação repassada. Então é preciso verificar se a informação veiculada é de uma fonte confiável. A segunda é que é importante pesquisar se mais de uma fonte publicou a notícia. E identificar se o conteúdo divulgado não é oriundo de um site de notícias falsas ou de um conteúdo exclusivamente humorístico. Continuando a leitura, para fechar o nosso artigo, a informação tem relevância para o exercício pleno da cidadania e a formação de opinião. As redes sociais oferecem oportunidades significativas para a politização da sociedade e um maior engajamento do cidadão no processo de deliberação pública. Mas é preciso, antes de tudo, discernimento para não reproduzir o senso comum viralizado na internet. O autor, Michel Carvalho da Silva, é jornalista, professor e mestre em Ciências da Comunicação.
Aqui ao lado, a referência do Observatório de Imprensa. Você pode ler mais sobre esse assunto. O que aprendemos? Vimos que um artigo de opinião apresenta características argumentativas, traz fatos, opiniões que se misturam ao longo do texto. Com isso, vimos também que os conectivos estabelecem o quê? Uma relação importante no desenvolvimento do texto. E que para combater as fake news é importante estarmos bem informados, buscarmos informações sobre o assunto. Nesse vídeo, falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!